Salve, salve galera! Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Dialética da Natureza. Eu sou o professor Anderson Rego, biólogo de formação e atuo aqui pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. O tema da nossa aula de hoje são processos históricos das fontes energéticas. Vai ser um conjunto de aulas que vamos trabalhar aí o conceito de fontes energéticas. Então, para a gente buscar esse conceito de fontes energéticas da história, é fundamental a gente regressar um pouco na evolução do desenvolvimento científico e técnico da humanidade no século XV. Então, o século XV foi marcado pela primeira globalização do sistema capitalista, que foi o mercantilismo, que foi a extração de metais preciosos como o ouro e também o diamante, que deram a base necessária para acontecer na Inglaterra e depois em outros países do continente europeu a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial só foi possível mediante a exploração dos recursos naturais de todo o continente americano. E isso é fundamental entender, para a gente entender nossa posição ao longo da história. Então, a América Latina hoje, atualmente, a América Latina e todos os países aqui da América Latina são pobres, subdesenvolvidos, dependentes, que têm um alto índice de pessoas que não foram alfabetizadas e que não produzimos ciência e tecnologia. Então, uma das causas disso tudo foi esse processo de exploração histórica. Isso é fundamental entender. Professor, tem alguma obra literária que eu possa aprofundar mais sobre o conhecimento? Tem, sempre tem. E aqui na América Latina tem autores excepcionais, como por exemplo, As Veias Abertas da América Latina. Quem não leu, leia. É uma obra fenomenal, espetacular. Eu já li e reli, é do grande Eduardo Galeano, para a gente entender a América Latina. Não sei se vocês lembram, mas foi essa obra aqui que o grande líder revolucionário bolivariano Hugo Chávez deu para o Barack Obama. E aquilo ficou marcado na história. Então, o processo de desenvolvimento científico e tecnológico de todo o continente europeu só foi possível com a extração e a exploração dos recursos aqui de todo o continente americano. Então, o mercantilismo dá o passo inicial. Vamos entender, então, as causas da primeira Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra no século XVIII. Aí, professor, mas o senhor falou que era no século XV. Pensa bem, século XV até o século XVIII. Foi esse período que foi crucial para a Inglaterra fazer o acúmulo de metais preciosos e assim acontecer a sua revolução industrial. Que aconteceu aí uma transformação no modo de produção, substituição de casas artesanais por fábricas. Em Liverpool, Manchester, deixa eu ver o que mais, se não me engano, Tottenham. São essas cidades aí que marcaram principalmente com fases desse desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a expansão do comércio internacional nos séculos XV e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo das instalações das indústrias. Ou seja, a exploração dos recursos naturais em todo o continente americano foi crucial para o desenvolvimento científico e tecnológico daquele momento. Então, a matriz energética fundamental para esse desenvolvimento foi o carvão mineral. Então, o carvão mineral foi crucial para esse desenvolvimento desse primeiro estágio da primeira revolução industrial. Então, a burguesia europeia. Professor, o que é burguesia? Eu vou então aqui citar o velho tio Carlos Marx. Grande Marx. Marx fala que a burguesia são os proprietários dos meios de produção. Vou dar um exemplo concreto e claro. A JBS, uma empresa que faz aí exportação de uma tecnologia de ponta, carne bovina, carne suína, carne de frango,
Esses dias para trás aí a gente estava vendo o bordão na Globo, o agro é tech, o agro é pop e eu vou e incremento, o agro mata, meu amigo. Então, a JBS, hoje a JBS ela está já quase, se eu não me engano, internacional, se eu não me engano não, ela já virou uma empresa internacional com mais de 300 mil trabalhadores, é uma grande empresa. Quem é o dono da JBS? Sou eu? Não, eu sou um mero pinhão, um mero trabalhador nesse sistema. É o senhor Joesley Batista. Esse sim é um burguês. Por quê? Porque ele é dono da JBS, é dono dos meios de produção. Beleza? Então essa burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para o aperfeiçoamento das técnicas de produção na criação de máquinas para a indústria. E aí nas imagens dá para vocês verem século XV com o processo de colonização do continente americano, inclusive aqui de todos os países da América Latina. Dando prosseguimento. Então, a primeira revolução industrial nasce na Inglaterra, vinculada por um processo de industrialização, substituindo aí a produção artesanal pelas fábricas. E isso é crucial vocês entenderem. Caracterizada-se pela evolução da tecnologia aplicada à produção de mercadorias, pela utilização do ferro como matéria-prima. A invenção do tear e da máquina a vapor impõe o controle do tempo e a disciplina e a fiscalização e a concentração dos trabalhadores no processo de produção. A divisão social do trabalho, o aumento da concentração de capital e a qualificação da força de trabalho. Então, dentro das fábricas, o que aconteceu assim que foi transformador, além da concentração dos trabalhadores, foi a divisão social do trabalho. A individualização do sujeito no processo de produção de mercadorias. Isso foi crucial para a Revolução Industrial. Nas imagens dá para a gente ver cada trabalhador no seu local, individualizado, subjetivado, objetivado, quer dizer, que não consegue se ver na mercadoria. Pelo contrário, né? A mercadoria para ele é estranha, ele não consegue ver o seu trabalho na mercadoria. E a concentração do capital, ou seja, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. As invenções, agora vamos ver aqui as invenções da primeira revolução industrial, como por exemplo o tear mecânico, a máquina a vapor, foi crucial, né? James Watt, que inventou a máquina a vapor que passa a ser usada em larga escala. Qual foi a matéria-prima para a movimentação das máquinas a vapor? O carvão mineral, tá? É de extrema importância entender isso. O carvão mineral foi muito utilizado aí nesse primeiro momento da Revolução Industrial. Dando prosseguimento no raciocínio, vamos agora falar um pouco sobre a segunda Revolução Industrial, que foi crucial aí para o enriquecimento e o desenvolvimento científico e tecnológico dos países europeus. Caracterizada pelo surgimento do aço, da energia elétrica, do petróleo e da indústria química e pelo desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Então, os meios de transporte e comunicação, o surgimento do petróleo e da indústria química foi crucial aí para o processo da revolução científica e tecnológica da segunda revolução industrial. Condições objetivas para sistema de produção em massa e ampliação do trabalho assalariado. Racionalização do trabalho para o aumento da produção de linhas de produção Taylor e Ford, ocasiona a fragmentação, a hierarquização e a individualização e a especialização das tarefas, as famosas linhas de montagem. Intensifica a divisão técnica do trabalho, ou seja, aumenta mais ainda dentro de todas as fábricas a divisão social do trabalho e o surgimento das escolas técnicas. Quem ainda nunca viu aquele filme magnífico, filosófico, sociológico do Charlie Chaplin, me perdoa, Tempos Modernos, que é um clássico. Deixa eu tentar passar aqui algumas imagens e eu vou explicando para vocês esse filme. Vamos ver se carrega. Carregou. Lá vamos nós. Essa primeira imagem desses animais mostra a comparação entre seres humanos e animais. Era assim que era o início desse processo ali nos anos 30 nos Estados Unidos, com
a quebra da Bolsa de Valores em 1929, né? Os trabalhadores eram tratados como animais, sem nenhum rol de direitos de trabalho. E observe, né? A organização do tempo, ou seja, eles tinham que bater um ponto, cada um ia para o seu posto de trabalho. E aí o surgimento das telecomunicações, ou seja, o patrão estava a todo momento observando e acompanhando o processo de produção. Dá pra gente ver no filme aí de tempos modernos. Então, dando um prosseguimento, uma pausa aqui. Então, se você quer terminar de acompanhar esse filme, vai lá na plataforma do YouTube, tem ele disponível lá. As invenções da segunda revolução industrial. O surgimento da prensa móvel, do rádio, do alto-falante, do telefone, da fibra elétrica. E aí onde nasce também toda a indústria de rádio no mundo inteiro, né? As telecomunicações. É um motor de combustão interna, pois surge também aí o controle do petróleo, filmes fotográficos, furadeira elétrica, gramafone, microfone, outras tecnologias que surgiu na segunda revolução industrial. Filme fotográfico, gramafone novamente. O cinema nasce nesse período também da segunda revolução industrial, os automóveis, a lâmpada elétrica, a válvula eletrônica e o raio-x. Então são processos que foram crucial e tecnologias que surgiram nesse período. Bom, a terceira revolução industrial foi caracterizada pelo surgimento da microeletrônica, da cibernética, da tecnotrônica e a microbiologia, a biotecnologia e a engenharia genética. Essas novas formas de energia, a robótica, a informática, a química fina, a produção de sintéticos e a fibra óptica, e os chips. Então, foram o que caracterizaram a terceira revolução industrial. E a revolução informacional com o surgimento da internet, que revolucionou e marcou a terceira revolução industrial. Então, o aumento da velocidade e a descontinuidade do processo tecnológico transforma a ciência em tecnologia e em matérias-primas por excelência. A flexibilização das relações trabalhistas e a criação dos serviços em toda a estrutura do trabalho. Ou seja, a flexibilização das relações trabalhistas é o fim dos direitos trabalhistas. É simples assim. E o surgimento dos serviços, né? Ou seja, nasce aí nesse período a terceirização da força de trabalho. E dá para a gente ver na imagem o surgimento da robótica, de robô descontrolado. Foi nesse período também que surge aquela ideia de que o trabalho acabou, é o fim do trabalho. Vamos ter apenas robôs nas linhas de produções. Mas como é falso, né? Só entenda isso para nunca mais você esquecer. Sem os trabalhadores não existe capitalismo. Que bacana, né? Sem os trabalhadores não existe capitalismo. O capitalismo ele só existe porque ele tem a exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. Sinta-se importante, né? Então, vamos ver agora as invenções da terceira revolução industrial. A energia termonuclear, a microbiologia. E aí dentro dessa microbiologia dá para a gente pensar, por exemplo, a engenharia genética, o estudo aprofundado sobre o genoma humano e de todos os animais, o estudo de clones, células-tronco, tudo isso entra nesse rol aí, tá? A microeletrônica com o surgimento principalmente da internet e a internet que ocasionou a revolução informacional, como diz o grande filósofo, sociólogo, geógrafo Milton Santos, né? Grande Milton Santos. Mais um pouco aí sobre as invenções da terceira revolução industrial, o surgimento de tecnologia aeroespacial, foguetes, tecnologia de autoatendimento, celulares móveis, tablets, computador de casa, robótica na linha de produção de automóveis, o GPS também é desse período da terceira revolução industrial, os satélites, né, as comunicações. Só lembrando
A grande corrida da Guerra Fria que marcou foi a conquista do homem no espaço. Muita gente comenta assim, a Guerra Fria foi marcada pelo fato de o homem ter chegado na Lua. É falso, tá? Quem venceu essa corrida espacial foi a antiga União Soviética, com o grande astronauta russo comunista Yuri Gagarin, que chegou no espaço e falou: "Uau! Oh, man! O céu é azul." Brincadeiras à parte, pessoal. O Yuri Gagarin só falou isso mesmo: o céu é azul. E depois o Neil Armstrong, né, o astronauta estadunidense que chega no solo lunar e fala: "Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade." Mas a União Soviética venceu com o Sputnik. Só fazendo um momento nada a ver, pessoal. Essa palavra voltou à tona de novo, né? A Rússia conseguiu, no seu terceiro estágio de desenvolvimento da vacina contra o SARS-CoV-19, vulgo coronavírus, uma imunização bem plausível, que não causa efeitos colaterais. E aí eles foram atribuir o nome da vacina russa de Sputnik V, fazendo uma referência ao Sputnik do Yuri Gagarin. O Sputnik era o foguete do Yuri Gagarin quando ele chega na atmosfera e consegue ver a Terra e falar: "Uau, o céu é azul." Então é uma referência, tá? Sempre bom voltar na história para entender isso. Satélites. E o boom dos softwares, que também surge aí na terceira revolução industrial, a robótica, como eu havia mencionado. A quarta revolução científica e tecnológica, cujo qual a gente está vivendo nesse atual momento. Características: internet das coisas, a famosa internet das coisas, automatização total das linhas de produção, automatização do autoatendimento, inteligência artificial, a nanotecnologia e a biotecnologia. Então dá para a gente ver aí na imagem as invenções da quarta revolução industrial, a robótica avançada com nanotecnologia, a internet das coisas, internet na sua máquina de lavar, na sua casa, no seu ventilador, ar-condicionado, tudo programado ali para que tudo interage, né? Esse momento que a gente está vivendo. A inteligência artificial e dentro dessa inteligência artificial as cidades inteligentes, beleza? A internet das coisas e a famosa Big Data, que é um grande servidor onde tem um grande acúmulo de conhecimento guardado, arquivos, pastas e tudo mais. Bom, pessoal, quero agradecer de já a participação de todos e todas. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, com seu pai, com sua mãe, com sua tia, beleza? Vamos divulgar aí conhecimento, vamos democratizar. É de extrema importância democratizar o conhecimento. E quero agradecer aí de coração. Valeu, pessoal. Valeu demais. Espero ter contribuído aí para a formação de vocês. Só lembrando, como eu havia dito, será um rol de aulas. Essa é a nossa primeira aula inicial. A próxima aula vai ser sobre as fontes energéticas propriamente dita. Beleza? É isso aí. Valeu, falou.